Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Folha Business. E hoje vamos falar sobre avicultura. Ao meu lado, Nélio Randi, ele que é diretor executivo da Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Nélio. Obrigado, Stephanie. Um prazer estar aqui com você e também com a sua audiência. Nélio, vamos direto então ao ponto. Queria que a gente começasse com um dado, né, que trouxe aí esperança para o setor e também trouxe várias novidades, que é o crescimento de 15% da nossa produção de ovos no estado do Espírito Santo. Fala para mim a que se deve esse movimento de valorização? Bom, Stephanie, a produção, de uma maneira geral, no Brasil, ela cresceu, né, quase 10%, 9,8%. Nós produzimos, no ano passado, 57,6 bilhões de ovos, né? Aqui no Espírito Santo, a produção foi de 5,2 bilhões, né? Crescemos um pouco mais, mas tem um motivo muito específico, né? Nós estamos ainda num período de recuperação do setor de postura comercial aqui no Espírito Santo, desde o início dos anos 2020, quando lá para 21, 22 teve uma crise muito forte com os custos, né, com grãos. Nós perdemos aí 22% da produção entre 2020 e 2022, né? Então, a partir daí vem havendo uma recuperação, né? Então, se nós fizermos um comparativo hoje direto de 2020 para 2024, nós ainda estamos aí cerca de 7% defasados. Naquele ano nós produzimos 5,6 bilhões de ovos anual, né? E esse ano passado, então, 5,2. Então, vem acompanhando essa realidade do mercado nacional. O consumo cresceu bastante, né? Nós passamos, para você ter uma ideia, no consumo per capita nacional de 242 ovos para 269 ovos, né? Segundo a estimativa da ABPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, e também esse crescimento além, né, é uma recuperação do setor, né, porque teve essa defasagem, como eu disse, em função dos altos custos aí no início aí dos anos 2020. E o Espírito Santo é destaque na produção de ovos, né? A gente tem a cidade do ovo, né, que é conhecida como Santa Maria de Jetibá. A gente, de fato, tem, né, essa importância a nível de Brasil, mas também a gente é referência em outras áreas, né? Eu sei que vem gente do mundo inteiro para conhecer, de fato, a tecnologia que a gente tem empregado nas empresas de postura aqui na região. E eu acho que essa informação que pouca gente, né, ali, poucos capixabas talvez saibam. Acho que é importante a gente reforçar. Sim, a avicultura, como a suinocultura, outros setores da proteína animal são muito tecnológicos, né? O Brasil é uma referência, né? Assim como vários países no mundo, né? Nós vamos para outros países para conhecer tecnologias e também recebemos pessoas de outros lugares do planeta para também conhecer a realidade local. E o Espírito Santo também é uma dessas referências, né? Quer dizer, não tem como usar uma tecnologia para exatamente avançar na produção. Você veja que no ano passado nós produzimos em média 14 milhões e meio de ovos por dia. Imagina se isso fosse trabalhar de forma manual, né? Hoje já são 15 milhões e alguma coisa por dia sendo produzidos, né? Isso dá 175 E ovos só por no Espírito segundo. Santo? Sim, isso dá 175 ovos por segundo. Imagina manipular isso tudo. Então, a tecnologia permite, né, para que grande parte, né, dessa produção ela seja posto pela galinha lá na granja, e quem põe a mão nesse ovo não é ninguém mais do que a dona de casa na hora do consumo. Que É legal. claro, nós temos as produções convencionais, né, produtores menores, né, familiares, principalmente, que são muito importantes nesse processo, e ter uma quantidade expressiva de produtores familiares aqui no Espírito Santo, que tem uma parte do processo manual, mas a tecnologia ela predomina, né, de ponta a ponta, desde o início da produção, na produção da ração, até no final da expedição desse produto para ir para a mesa do consumidor. E aí eu acho que como a gente está falando de curiosidade, recentemente, né, alguns anos atrás, assim, eu gravei ovo líquido, que eu acho que é uma coisa que muita gente também não sabe, né, que a gente consegue ter não apenas o ovo ali, né, É. que é o consumo normal pra gente, mas muitos subprodutos e produtos também do ovo, né. Eu acho que isso é legal a gente entender e principalmente ver o quanto que o mercado ele vai se adaptando à necessidade lá fora.
A realidade do ovo líquido aqui do Brasil, ela ainda é um pouco, diferente do mundo afora, né, ela ainda está muito predominante na indústria, né, até por questões sanitárias. A Sim. própria legislação brasileira, ela define que você não pode, por exemplo, numa padaria, quebrar o ovo, né, em casca, né, então ele precisa receber o ovo já, pasteurizado, né, porque ele é mais seguro. Então o pão de queijo, as massas, o que é consumido pelo brasileiro, ele certamente ele tem ovo, e o ovo que é pasteurizado, ovo líquido que nós chamamos. E aqui no Espírito Santo também temos uma indústria, né, embora o ovo in natura tenha uma predominância na comercialização, mas temos bons fornecedores de ovo líquido, e aos poucos ele também vem entrando para a gôndola do supermercado para atender o consumidor final, né. Então, o porcionamento que nós chamamos, né, aquelas embalagens Tetra Pak, como vem no leite, né, o ovo pasteurizado, isso já é uma realidade em várias lojas do varejo que também passam a atender ao consumidor. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque a gente está falando muito de alimento, né, que é o que a gente consome, né. Você trabalha tanto com suíno, tanto, né, com aves, e você percebe que existe, né, essa pressão do consumidor para o mercado e do mercado também impactando o consumidor? Sim, existe, pela questão, né, relacionada à segurança alimentar. Então a Exatamente. legislação, ela é muito forte em cima desse quesito, quer dizer, uma planta industrial, ela precisa ter o serviço de inspeção, seja federal ou estadual ou municipal, ativo, para que ele possa, né, eh, fornecer produto para o consumidor. E nós, enquanto representantes dos setores, nós sempre orientamos que o consumidor procure produtos que estejam realmente inspecionados, porque vai Sim. ser mais seguro, vai ser seguro para ele consumir, né? E a própria população, o consumidor de uma maneira geral, ele também está muito atento nesse contexto, e tem um outro fator, que é a praticidade. Nós vivemos num contexto de realidade aí que todo mundo vive na correria, né, todo mundo quer as coisas às pressas, precisa de um porcionamento mais adequado. Então as proteínas, de uma maneira geral, elas vêm se adequando. Não só as proteínas, outros produtos de consumo também, mas as carnes, né, você vai na gôndola do supermercado, você vê embalagens menores, né, o Menores. próprio ovo, né, o porcionamento em 1 litro, se for o caso, mas enfim, a própria embalagem do ovo in natura, né, até com meia dúzia de ovos, isso Verdade. tudo para atender a realidade das pessoas, né, no dia a dia mais agitado, também o tamanho das famílias que vem diminuindo, né, em determinados contextos. Então são setores que buscam seguir essa realidade, né, para atender tanto aquilo que é preconizado por legislação, né, pelas autoridades, mas também e fundamentalmente pelo consumidor, pelo desejo do consumidor. E Nelly, você falou uma coisa, me lembrei também quando eu gravava, né, mais a campo, e eu queria visitar 2 indústrias no mesmo dia. E aí a mensagem era: "Você não pode visitar. Visitou uma indústria, né, não pode, tem que esperar, né, para poder visitar outra". E eu sei que quem está em casa, às vezes, né, nos ouvindo, não faz ideia da preocupação que vocês têm com segurança alimentar e o quanto isso é levado a sério com os produtores, né. Eu acho que vale a pena a gente reforçar essa mensagem, porque muitas vezes as pessoas criticam, né, o preço, ou quando acontece alguma outra coisa, não conseguem entender a seriedade do trabalho, né. Ou tem aquela visão, né, de galinha caipira jogado lá na roça de qualquer jeito, né, mas quando a gente está falando, nós conversando aqui, a gente está falando também de um mercado que está se profissionalizando, está muito atento às questões de rastreabilidade e está muito atento à segurança alimentar, né. Sim, segurança alimentar, fundamentalmente, né, mas a questão sanitária também, né. Esse exemplo que você citou, ele está intimamente relacionado ao aspecto sanitário. Quer dizer, se você entra numa granja ou numa indústria, mas fundamentalmente numa granja, num determinado dia, você precisa voltar para casa, para sua origem, e cumprir um vazio sanitário, que geralmente é de 48, 72 horas. Isso se para você ter oferecer segurança para aquele lote onde você está visitando. Exatamente. Isso ficou muito latente, Stephanie,
quando nós vivenciamos, aí em 2023, né, no ano passado com menos intensidade, mas o risco da influenza aviária, né, Verdade. na avicultura. Também nós tivemos a peste suína, que acometeu mais o Nordeste brasileiro, mas nós ficamos muito atentos aqui também com a suinocultura. Então, esse aspecto sanitário ele ficou muito em evidência e nós orientamos muito, né? Quando eu falo nós, a Associação dos Avicultores do Estado, a entidade nacional, as autoridades estaduais, como o IDAF, a Secretaria de Agricultura, nós orientamos assim de uma maneira muito incisiva para que o produtor não permitisse, inclusive, visitas que não fossem necessárias. Só aquele pessoal que tinha necessidade de acessar a granja para algum manejo, para levar uma ração, para alguma manutenção, né. Então isso ficou muito latente e é uma realidade dentro do setor, quer dizer, você tem existem estabelecimentos que para você entrar, antes você precisa tomar um banho e Exatamente. colocar roupa daquele estabelecimento, e voltar para casa e ir para uma outra só daqui a alguns dias. Eu E já aí passei muito por isso gravando. exatamente. E aí você colocou uma questão importante, que é a rastreabilidade. Quando você entra nesse estabelecimento, você coloca lá seu nomezinho numa lista de presença, o seu contato, fala da onde você veio, para onde você vai, para quê? Exatamente. Se Exatamente tinha viajado antes ou exato. não. Para que se acontecer alguma incidência naquele período que você esteve ali ou nas proximidades, para que possa exatamente fazer o rastreamento, da onde veio, para onde foi, exatamente para poder, tentar, estancar algum problema que possa acontecer. Então, assim, é levado muito a sério isso, e isso ficou muito evidente, de 2023 para cá, porque os segmentos passaram a ser mais incisivos, não que não faziam, né, a gente já vem com a questão da sanidade desde do ano do final da década passada, do início dos anos 2000, isso vem sendo feito de uma maneira muito incisiva, né, então, isso vem, sendo cada dia mais fortalecido. E olha que no caso da influenza aviária, nós nem chegamos com risco de acometer a produção, comercial, só tivemos casos em aves silvestres, mesmo assim, o setor, Se considera que aquilo era um organizou, né. risco. Exatamente. E agora eu queria que a gente falasse um pouco, né, sobre também frango de corte. Como que tá o cenário a nível de Espírito Santo? O que que a gente tem? Tá num momento bom, tá num momento ruim, um momento de preocupação? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. O frango de corte, né, as carnes de uma maneira geral, acho que elas atravessaram o período, né, entre 24 e 25 de forma mais tranquila. Eu costumo dizer que já tem algum tempinho que eu não vejo esse cenário mais, tranquilo, né. Isso não significa que nós não tenhamos, desafios dentro do segmento das carnes, né. No caso do frango, por exemplo, capixaba, eh, acendeu um alerta aí agora, né, para início desse ano, que nós tivemos novamente, né, no segundo ano consecutivo, redução no plantel do frango de corte, né. Existem alguns fatores que nós entendemos que são o motivo dessa redução, né? Um é a concorrência, né, que existe com produtos de outros estados e concorrência julgada pelo próprio setor que em muitos momentos de maneira desleal, né? Muito pelo que nós levantamos também por vantagens tributárias que outros estados possuem, né? Então nós estamos trabalhando isso já, né, com o governo do estado, com a Secretaria da Fazenda em específico, buscando trazer a produção capixaba para uma equiparação com essa realidade que acontece em outros estados, para que nós possamos ter uma mesma condição, né? Nós temos já um diferencial, né, que acaba deixando já uma desvantagem para o setor, que é a distância do insumo. Verdade. Isso não quer dizer que nós não sejamos competitivos, porque o setor ele procura fazer exatamente o trabalho de casa, que é buscar melhorar o processo produtivo, ser competitivo nessa linha. Agora, quando o aspecto acaba sendo externo e de incentivos, né, aí você não consegue alcançar. E nós dependemos exatamente de ter a mesma condição, que é o que nós estamos pleiteando junto ao governo do estado, à Secretaria da Fazenda, e está caminhando aos poucos, para que o segmento de frango possa ter exatamente essa condição de continuar produzindo, né. Nós temos uma capacidade ociosa na indústria
que pode duplicar tranquilamente a produção hoje, né? Mas isso não vem acontecendo exatamente porque existe essa interferência externa que acaba prejudicando a indústria e o produtor local. Eu já estive no Paraná, né, e lá eu vejo a organização, tanto das cooperativas, a industrialização, você vê, né, atendendo vários mercados, especialmente de exportação, e eu sempre penso, né, ou pensava, agora você me falou um pouco dos motivos, por que que o Espírito Santo não conseguia avançar tanto dentro disso, né, por que que a gente não tem, de fato, uma cooperativa forte que trabalha com essa questão. Então eu acredito que a gente vencendo essa questão tributária, a gente vai trazer bem mais incentivos também para os produtores e para o empresariado também se organizar, né. Você consegue fortalecer, né, você fortalece a indústria, embora, a questão da cooperativa é muito cultural também, né, nós Sim. temos aqui uma cooperativa muito forte que também que atende o segmento de ovos, mas a indústria está muito bem estruturada e Sim. preparada, né. É realmente, a condição que, acaba se enfrentando com a vinda de Concorrência produtos desleal, exatamente, né. considerado desleal, exatamente. E aí quando a gente agora pode falar sobre suíno, já que a gente está nas proteínas, né, a gente podia falar um pouquinho como é que está também esse mercado de suínos. Suíno, ele apresenta agora já de uns 2 anos para cá, um crescimento gradativo, né. Pra você ter uma ideia, passamos aí, em 2024, a produzir 2.500 toneladas mensal. É um volume pequeno frente ao nacional, dá menos de 1%, né, mas tem um potencial gigantesco aqui dentro, né. Tem uma indústria muito qualificada, produtos, assim, de excelente qualidade e uma característica muito forte, ainda que persiste na produção de suínos aqui no Espírito Santo, que é a produção independente, né. Você veja dentro dos 3 segmentos que eu represento, a postura comercial, grande parte é de produtores independentes, e aí você dá essa oportunidade de grandes a pequenos na mesma condição. Sim. O frango de corte, ele já tem uma boa parte que é no sistema de produção integrada e a suinocultura toda na produção independente. Então os desafios são enormes, exatamente quando você trabalha nesse formato, né, mas que agora, nós começamos a ver perspectivas para o segmento também crescer. Depende também desse impulsionamento necessário por parte da tributação, mas, tivemos alguns anos bem complicados aí também para trás, né, por conta desses altos custos. Agora a gente vê uma recuperação leve, mas, com perspectivas boas aí pela frente. E Nélio, o que que a gente pode esperar então, né, como você está falando de perspectivas, o que que a gente pode esperar pela frente, né, o que vem por aí nesse segmento de, proteínas animal, né, como é que a gente pode ver, esse mercado? Bom, eu acho que 2025, né, vai acompanhar aquilo até que eu vou concordar com o pessoal da BPA que fez uma projeção mais, conservadora, né, para as proteínas nesse ano, né, porque a gente acompanha a realidade hoje dos custos aí para o próprio consumidor. Embora, né, nós sempre falamos o seguinte, as nossas proteínas são muito acessíveis ao Sim. mercado, né, mas a gente sabe também que, o poder econômico do brasileiro também é muito relevante nesse aspecto. Então, assim, nós temos aí a produção de frango que deve crescer um pouquinho, ovo menos do que esses 9,8% que cresceu, né. Então o produtor ele está muito atento a essa realidade, né. Toda a produção ela é feita com uma programação muito específica, Sim. né. O produtor então acompanha essa realidade para que ele possa fornecer aquilo que é demandado, né, consumido exatamente para não haver excesso e o preço ser derrubado. Então assim, nós temos uma 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 perspectiva de produção mais, Equilibrada. equilibrada para esse 2025, né, que eu acho que é prudente que se faça isso, porque, realmente a gente precisa acompanhar essa vertente que a gente vem percebendo aí, nos últimos tempos em relação ao consumidor, né. E Nélio, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem também para os produtores, né, e empresários do setor. Fala um pouquinho para a gente, o que que eles precisam fazer, né, para mudar essa chave, né, e para principalmente fazer com que
setor que é tão importante, né, e principalmente dentro do agronegócio, ele produza mais e principalmente melhor e tenha cada vez mais rentabilidade. O que que a gente pode deixar aí de mensagem final? Bom, nós vemos que estados como o Espírito Santo, que têm os desafios específicos, né, um deles é o abastecimento, além de outros aspectos, eles sempre conseguiram atravessar os últimos anos, né, e principalmente nos momentos de crise, sair vivos lá na frente do momento de crise, porque muitos deles trabalham sempre em conjunto, através de associação, através de cooperativismo, enfim. Eh, eu não vejo outra forma de você conseguir enfrentar os desafios que aparecem, né, e acontecem mesmo, né? Por exemplo, a influenza aviária, nós, foi dia 15 de maio, né, de 2023, foi assim, mudou a história Verdade. totalmente do ritmo do setor. Então você precisa estar preparado, e a melhor forma de você estar preparado para esses desafios é trabalhar em conjunto. Quando você fortalece uma entidade, quando você fortalece uma cooperativa, uma associação, você está enfrentando aquele desafio a várias mãos, né? E continuar produzindo, né? Produzindo com atenção ao mercado, né? Para que o produtor possa sempre ter, né? Ele precisa ganhar dinheiro, a indústria precisa ganhar dinheiro. Afinal de contas, a reboque desse produtor, dessa indústria, tem milhares de empregos, tem a Exatamente. renda que gera para os municípios, tem Tem a as movimentação da divisas, tem a economia, né? movimentação da economia. Então precisa ter essa prudência. Então isso vem acontecendo, nós percebemos nos últimos tempos, né? O produtor e a indústria estão mais atentos e fortalecendo cada vez mais o trabalho conjunto. Então aqui eu preciso, Stephanie, vender o meu peixe, Com né? certeza. Fique à Literalmente. A gente vontade. precisa fortalecer o trabalho das entidades, seja estaduais, seja nacionais, sejam as regionais, que seja o estado que ainda, pelo tamanho, não comporta entidades regionais, mas fortalecer, por exemplo, o sindicato rural, os Verdade. sindicatos da indústria, é a forma que nós temos para poder ter mais força para enfrentar esses desafios. Eu acredito muito no associativismo, né, também faço parte, né, de federações, de grupos desde Uhum. muito nova, e eu falo que o que me deu essa visibilidade, ou até mesmo o que me deu esse conhecimento sobre o agro, foi a vivência em comunidade, no coletivo. Porque é no coletivo que a gente consegue entender as dores, que são comum, mas também as soluções, né, e principalmente lutar pelos nossos direitos. Então, o trabalho que você faz, né, como diretor executivo da Associação de Avicultores do Espírito Santo, da Associação de Suinocultores do Espírito Santo é fundamental, e a gente até, né, aproveita esse momento para parabenizar também, né, por esse trabalho em prol mesmo do nosso agronegócio do Espírito Santo, principalmente colocando a gente, pronto aí frente aos desafios que a gente tem, que não são poucos. Eu costumo dizer que o trabalho em conjunto ele abre portas, né? Entidades organizadas, quer dizer, que são grupos organizados, que são associados organizados, abrem espaço junto ao poder público, junto às várias instâncias, seja federal, estadual, enfim. É a forma de você conseguir trabalhar de uma maneira mais efetiva os seus desafios e também o lado bom, os projetos também, né? Projetar crescimento em conjunto, enfim, é nessa linha de raciocínio, e eu acho que vale muito a pena sim. E Nélio, alguma novidade que a gente pode esperar também para 2025 por parte das empresas ou por parte mesmo das associações? Olha, esses dias alguém me perguntou assim, nós temos empresas investindo, né? Volta e meia aparece um investimento. Investimentos no setor são constantes, né? Então, nós podemos sempre esperar, num determinado momento, que uma empresa apresente um projeto novo, né? E a gente assim, entende que isso faz parte da dinâmica, né? O setor ele precisa estar constantemente atualizado, né? Porque senão ele não consegue acompanhar a realidade, não é nem brasileira, é mundial, né? Ele Verdade. precisa estar atualizado em todos os sentidos, e os investimentos eles acontecem constantemente, E né? a gente espera que cada vez mais chegue investimento para o Estado para que ele cresça e se desenvolva ainda mais. Nélio, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que a gente ficaria aqui muito tempo conversando, né? E sempre tem muitas pautas, mas eu espero que você volte também aqui para o nosso podcast e a gente traga outros conteúdos. Pode contar comigo no momento que você precisar, Stephanie, e eu que agradeço aí a oportunidade, tá? Muito bom sempre falar com vocês, e a gente está à disposição. Muito obrigada aí, pessoal de casa. Em breve a gente volta com outros episódios para vocês.